Philodendron Spiritus Sancti. Todos os colecionadores de plantas que cedo ou tarde vão se envolver por Arace, as Hieroides, vão acabar ouvindo sobre essa planta, o Spiritus Sancti. Muitos, inclusive, que já estão inseridos nesse contexto de coleção, a tratam como o santo graal dos Philodendrons. E esse fator, inclusive, acaba proliferando, irradiando essa cultura mítica que existe por trás de uma planta. Em alguns casos, soa até como algo religioso, como se o detentor dessa planta fosse um ser mais diferenciado, afortunado. Nesse vídeo, eu vou trazer um pouco do iceberg inteiro, a ponta do iceberg que todo mundo vê ou imagina que é, e a parte submersa, para que, se você tiver a oportunidade, além da condição financeira de você comprar, um colecionador te oferecer, você tenha consciência da coisa toda. Começando então pela origem da planta, eu retirei as informações principais de origem de um site muito bacana, que tem um conteúdo bastante relevante e substancioso, que é a exoticarainforest.com. A planta Philodendron Spiritus Sancti foi publicada em 1987 por George Bunting. É uma planta encontrada somente no Brasil. Isso é um ponto que eu questiono. Por que o brasileiro que tem e expõe não reforça essa qualidade? Em uma área específica próxima à cidade de Domingos Martins, no Espírito Santo, perto do Rio de Janeiro, inclusive. É encontrada em elevação de 800 metros do nível do mar e tem um crescimento lento. Existem plantas com o verso da folha mais verde e outras com o verso mais avermelhado. Muitas pessoas, eu não sei se isso é um fato atual, mas talvez nos anos 80, muitas pessoas vendem os filodendrons encontrados naquela região do Espírito Santo como Philodendron Santa Leopoldina. Foi um nome genérico que nem está registrado, para confundir, inclusive, leigos, porque o Spiritus Sancti é tratado em alguns casos como Philodendron Santa Leopoldina, nome da região. Essa estratégia ludibria as pessoas interessadas e favorece os vendedores que acabam por vender as diversas plantas da região, outros filodendros, com valor mais alto, alegando que é o Spiritus Sancti. Tem um carinha chamado Brian Williams, que é um colecionador de filodendrons, de plantas incomuns. Ele está fazendo cruzamentos entre alguns filodendros específicos para tentar fazer nascer algo semelhante ao Spiritus Sancti e tentar substituir um pouco o desejo de ter, de obter, de comprar um Spiritus Sancti por algo que seja muito próximo da planta original. Será que vai funcionar? E essa foi um pouco da história. Agora vamos falar da luz, da parte que brilha e que talvez boa parte das pessoas conheça, do nosso querido Spiritus Sancti. É um dos, se não o Philodendron mais cobiçado pelos colecionadores. A grande maioria das pessoas que possui um Spiritus Sancti é colecionador ou adquiriu de um colecionador. Existem pouquíssimos cultivares na nossa terra. Diante disso, é possível dizer que existem mais desses filodendrons com os colecionadores do que no habitat original. E esse é um fator da sua raridade, da sua luz. Embora seja polêmico, eu conheço pessoas que discordam, o Philodendron Spiritus Sancti é um filodendron bonito. O tom de verde escuro é meio que exclusivo, os detalhes avermelhados é meio que exclusivo. Essa tendência a ficar tristinha, com os pecíolos caídos assim, é exclusivo do Spiritus Sancti. A folha adulta vai adquirindo um formato que lembra uma lança, uma seta, com lóbulos. De comprimento atinge 63 centímetros, mais ou menos,
e de largura uns 12 centímetros, 12,5, segundo o site exoticarainforest.com. Falando ainda de luz, a ponta que se enxerga do iceberg, quem adquire essa planta em diversos níveis assume um sentimento de status, de exclusividade e diferenciação. Óbvio, uma planta das mais raras, que se alardeia tanto, que é o Santo Graal, o filodendro mais raro do mundo, acaba se apropriando desses valores. Ser humano, Homo sapiens. A própria Kaylee Allen vira e mexe, traz a planta em seus vídeos, que é pequenininha, miudinha, e não deixa de lembrar as pessoas que o Espírito Sancti dela custou na faixa de $2.000. Ah, e a gente fica reclamando do preço no Brasil. E esses são alguns aspectos iluminados que para o colecionador se vincula à estética, à estrutura, origem, dificuldade de acesso, raridade e etc. Agora existe a parte submersa, que as pessoas no geral omitem para possivelmente não atrapalhar fluxo de mercado, não cutucar ferida de um lado ou de outro e tal, mas como um canal informativo que visa a máxima imparcialidade, lembrando que eu também sou Homo sapiens, vou trazer aqui então alguns highlights do que eu considero meio obscuro, meio sombra, quando o assunto é essa planta e que inclusive talvez faça o mito ter tanto destaque mais do que a parte iluminada. Primeiro ponto, ela é efetivamente uma planta rara, mas o mito, o aspecto mítico criado por nós em cima dela é muito maior do que a raridade. Em termos de raridade, existem muitas outras dezenas, se não centenas de arace mais raras do que o próprio Philodendron Spiritus Sancti. Uma delas é nada mais, nada menos do que o Anthurium cutucuense, que vive em áreas elevadas e frias específicas do Equador, na parte baixa dos Andes. Essa planta é muito mais rara e esteticamente ela é muito bonita. Eu gosto, assim, acho bem interessante o visual dela. Beleza é relativa, não é? Então, o mito de raridade da planta, ela é extremamente rara, ela não pode ser arrancada do seu habitat original, mas existem plantas raríssimas, tanto quanto, se não mais do que elas. O que eu quero dizer aqui é como a gente equaliza o verdadeiro sentimento de raridade para a ideia mítica da raridade, que faz ela ser uau! O Philodendron mais cobiçado entre os colecionadores. Segundo ponto, ainda existe um mercado sombrio, nível Deep Web, das pessoas colhendo a planta de lugares do habitat natural, filmam e ficam mandando, e você vê as plantinhas todas detonadas. Uma vibe Deep Web, você vendo aquilo como se estivesse vendo uma coisa meio, sabe? É dark, pra mim é sombrio. Quem arranca essas plantas dessa forma tá com pressa, joga de qualquer jeito, pro cara é só planta. Então você vê as plantinhas assim, meio sofrendo e tal. É pesado para mim. Nesse aspecto, então, se vocês quiserem tentar levar essa planta mais para a luz, pro lado da luz, não esqueçam de questionar a procedência, a origem. E se elas estiverem meio surradas, esquisitas, estranhas, duvidem também. Isso se você quiser partir pro lado da luz. Sou eu agora querer tirar o lado dark das pessoas? Nessa linha, como terceiro item, nada mais, nada menos que com a mesma ganância, obsessão, roubaram de um jardim botânico nacional há um tempo e faz alguns meses que roubaram do Jardim Botânico de San Diego, Califórnia. Pensa o nível de loucura que começa a se estabelecer por nós. O nosso imaginário, a nossa construção, a nossa sede por essa planta é o lado dark. Curiosamente, como quarto item, há justiceiros fortuitos espalhados por aí, quase que cavaleiros templários, que não medem muitos esforços,
poder de julgamento para ficar investigando as pessoas que obtêm essa planta e tacar logo um julgamento do tipo, mais uma planta roubada do Brasil? E na verdade não tem bandido e mocinho, não tem herói nessa história. Então são tipo cavaleiros templários que fazem parte dessa mítica. Deve realmente se achar um grande herói por estar lá sondando, investigando a vida alheia para logo tacar. Roubou a planta. Olha o nível de ficção, loucura, fantasia que vai se formando em torno dessa planta. E quinto item. Nesse ínterim que eu adquiri a planta, algumas pessoas chegaram até a mim com um tom assim bem interessante. É como se de repente a pessoa que adquire é um ser mais elevado no sentido religioso da coisa, entende? O alienígena descesse e falasse, você é o escolhido. The chosen one. E eu... What? Hã? Sabe? Tipo... Uma coisa assim que você fala... Pera... Calma. A pessoa se coloca e me coloca nesse contexto como se eu fosse algo maior desse tipo, no sentido religioso, no sentido espiritual da coisa. Então, assim, o que eu penso? Eu acho que a ciência, em algum nível, em muitos níveis, em muitas camadas, não só com plantas como os nossos pets, animais, eles ainda não descobriram e não investigaram a fundo determinadas conexões possíveis que possam existir entre seres vivos. Não faz quase nenhum tempo que descobriram e determinaram que os cachorros são seres sencientes, que os animais são seres sencientes. O que mais pode existir? Mas isso é um aspecto. Agora, eu me colocar como um chosen one por causa dessa planta, por ter obtido... Então, queridos plantoides, com uma consciência de responsabilidade, eu estou trazendo essas variações, esse lado que as pessoas não contam, porque existe, o Sapiens cria esse tipo de atmosfera, essas realidades paralelas em cima de objetos, em cima de outros homens, o que nos faz ainda muito mais próximo dos nômades originais que adoravam pedras e ossos do que qualquer outra coisa mais elevada que realmente possa existir. Nada contra as crenças e as crendices, mas na minha concepção é impossível, é impraticável acreditar que eu sou melhor que outras pessoas porque eu tenho uma planta. Então, diante de tudo que se formou nesse período, mais do que eu pesquisei, mais do que pessoas me ajudaram a coletar para criar esse vídeo, eu já determinei para mim. Eu não tenho como controlar essas fantasias, que possivelmente se constroem muito mais pela sombra do que pela luz. Mas eu já determinei que da porta para fora, cada um pensa o que quiser. Da minha porta para dentro, eu trato o Philodendron Spiritus Sancti como todas as demais plantas que eu tenho aqui, que são centenas. Não só as Arace, como plantas de outro gênero e outras espécies. Para mim, mais do que ter, e eu obtive sim de um colecionador, é o manter. Se eu não tiver a responsabilidade e a consciência e a disciplina do dia a dia para manter todas elas, não sobrará pedra sobre. Por isso, se o Philodendron Spiritus Sancti bater a sua porta e você tiver condições financeiras de compra, questione a procedência, verifique se a planta está em bom estado, ou chuta o pau da barraca mesmo e a minha consciência aqui tá feita. A gente não pode esquecer que Einstein era xenófobo, Mandela era machista e o John Lennon Peace and love. tinha tretas arrasa-quarteirão com Yoko Ono, teve tretas ferozes com Paul McCartney depois dos Beatles. Ou seja, muito menos. Esse foi mais um vídeo dos Jardineiros Urbanos por Fly. Um pouco polêmico, eu sei,
um pouco mais sensível, delicado, eu sei. Mas em época de desmatamento, devastação, pandemia, não custa abrir uma brecha aqui de um olhar de um pouco mais de consciência, pelo menos trazer highlights do todo para você ver o que você faz com isso. Valeu? Beijo grande!